Ora, então já estamos em direto na quarentena da bola. Pela primeira vez desde que arrancamos foi à horinha. Não estivessem eles na Noruega, e na Noruega isto é assim, tudo à hora. Pedro Calisto, treinador de guarda-redes da Noruega. O Nuno Soares, Nuninho, que joga também futebol na Noruega e já está a preparar o futuro dele para outros patamares. Já lá vamos. A Noruega, infelizmente, pelos piores motivos, veio muito à baila nas últimas semanas, por causa disto do Covid-19, e sabia país ou países que não se estava à espera disto, era a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia, a Suécia, por uma série de forma de ser, uma série de medidas que normalmente existem nestes países, a cultura, que ninguém esperava que houvesse este laxismo, se quisermos, que levasse a uma situação algo descontrolada. Nuninho, tu contavas-me, vou começar por ti, tu contavas-me no WhatsApp, quando eu te convidei para este desafio comigo e com o Pedro, que até tu ficaste um bocadinho surpreendido com os noruegueses e com, digamos, com este deixa-andar que eles revelaram e que levou a Noruega para uma espécie de caos, não é? Sim, boas, antes de mais. Boa tarde, Nuno. Boas. Sim, eu tinha dito isso, é verdade. Acho que não, aqui acho que ninguém esperava, conhecendo os países escandinavos, etc., não esperávamos este tipo de propagação, né? Como te disse, até acho que houve um bocadinho o subestimar um bocadinho o que poderia ser este vírus, etc. E acho que em termos globais ninguém estava preparado, óbvio, mas foi surpreendente aqui porque a propagação foi enorme na mesma. Por diversos motivos, é claro, mas eu acho que nem aqui eles estavam preparados para algo tão grande e tão rápido. Pedro, eu li uma grande reportagem na Visão de um jornalista português que vive na Noruega a descrever o caos, porque as primeiras medidas são realmente pôr as pessoas em casa, mas deixaram, por exemplo, os jovens ir para os shoppings e estarem todos juntos, e isto tomou proporção que ninguém estava à espera. Não? Correto. Por acaso, o jornalista em questão, ele é daqui de Ålesund, ele vive aqui, é casado com uma norueguesa e eu estou aqui, neste momento vivo a 40, 50 km de Ålesund, mas a minha primeira cidade aqui na Noruega foi Ålesund, onde morei 5 anos. E realmente o que ele fala, quando tu puseste, digamos, o anúncio desta nossa conversa, eu tive a curiosidade de ler e ele toca ali em pontos que realmente são de pensar, não é? Portanto, os noruegueses nunca pensavam que um país, digamos, de primeiro mundo, não é? Que fossem afetados também por algo tão forte. Só que, na minha opinião, portanto, mesmo ao momento, posso dizer que ao momento, no sábado passado, por exemplo, esteve aqui um dia de sol, e aqui o sol mexe com tudo. Portanto, aqui o que é escasso, o sol mexe com tudo, não é? És capaz de ter empresas que no dia a seguir tens pessoas a meter baixa, sabem que no dia a seguir vai estar sol. Portanto, aqui funciona assim. E o preço das casas muda se tem exposição solar, se não tem, portanto, altera muito. No sábado, quando fui ao supermercado, passei aqui por um estádio próximo e eles fazem muito aqui estas caminhadas pelas montanhas, não é? Estava tudo completo com o estacionamento, os carros estacionados, portanto, eles continuam a fazer. Agora, penso é que são mais, como é que é explicar, mais disciplinados em termos, por exemplo, pedem para estar a 2 metros separados uns dos outros. Só que tu vês pessoas a conversar, é estranho, vês a fazer. Correto, só falta falar e não passeio para o outro, percebes? É um bocado assim. Mas realmente. Mas ainda há uma negação, ainda, na tua opinião. Ainda há uma negação da realidade e da gravidade. É verdade, ainda pensam que isto ainda é de leve. Continuam a ir para as. Por exemplo, eu tenho aqui atletas do clube onde eu estou que continuam a pôr posts no Facebook, na neve, aqui é muito, eles chamam cabines, vão muito para as cabines, né? E continuam a pôr posts dessas situações. A própria Federação Norueguesa não, como é que é de explicar? Eles não dizem para não haver qualquer tipo de treino. Eles dizem para treinar em casa ou pequenos grupos. Portanto, recomendam um colega ou um grupo mais de máximo 3 pessoas, mas continuam a permitir que se faça treino fora digamos, de casa, não é? Se o grupo for pequeno. Pois, ainda não há total noção do impacto verdadeiro disto. Eu lembrar que quem nos está a ver que podem lançar perguntas para o Pedro Calixto e para o Nuninho. Nuninho, eu quando falei contigo na altura para a Rádio Estádio, tu contaste-me que a tua vida está muito confinada à casa, até pela zona onde tu vives, não se passa grande coisa, não é? Portanto, por esse aspecto, a quarentena para ti não te estará a custar tanto, digo eu. É verdade, tipo,
vindo de Portugal, vindo mais propriamente do Porto e vindo para uma cidade tipo Horta, há uma grande diferença, né? Em termos de atividade e também de tamanho da própria cidade e de população. Por isso, a minha vida era muito por aí, né? Treino, ginásio, casa, muito por aí. Hoje em dia é um bocadinho diferente, mas agora no tempo da quarentena tem sido basicamente quase confinado a casa e não é muito difícil a adaptação por causa disso, porque a adaptação já tem vindo a ser há mais tempo, mas mesmo assim custa também um bocadinho, o Pedro referiu isso, custa um bocadinho quando tu vês que tu estás a seguir as regras, de certa forma, né? Estás a cumprir o que é suposto e o que a sociedade impõe, mas vês que nem toda a gente o tem feito. E às vezes isso também te faz assim um bocadinho de confusão, por muito que já esteja habituado a ficar em casa. É claro que toda a gente gosta sempre de sair um pouco. E faz um bocadinho de confusão, é um bocado estranho. Mas uma pessoa tem que respeitar por nós e pelos outros também, não é? Ora bem, o Augusto Patronilho, que vocês conhecem bem os dois, de Boa Vista, está-vos a mandar um abraço aqui de Portugal, está-nos a seguir. Um abraço. Também um grande treinador de guarda-redes, todos conhecemos. Fez um bom trabalho no passo, acompanhei. Exatamente. Agora está no Trofense e ele vai estar connosco hoje à noite às 22 horas a contar também o que está a passar no Trofense e no Campeonato de Portugal, que há situações dramáticas, de jogadores que já nem têm onde comer, estrangeiros principalmente. Já lá vamos. Pedro, do teu contacto com os noruegueses, tu sentes que realmente, como o Nuno estava a dizer, eles ainda não encaixaram bem isto tudo e que estão com dificuldades em encaixar isto tudo, apesar de ser um povo, lá está, que se calhar mais caseiro um bocadinho que os latinos, não é? Sim, eu acho que ainda não caíram bem na dimensão. Talvez em Oslo, que é da cidade mais afetada aqui na Noruega, o Nuno está lá mais perto, a sul, não é? Penso eu. E talvez aí haja outra visão, mas, por exemplo, aqui na área onde eu estou, ainda é falado como está à distância, sabe? Não é nada que esteja a acontecer aqui e que a Noruega tem talvez pela questão económica, percebe? Pensavam que isto não lhes afetaria, e ainda estão a tentar entender como é que vão reagir. Por exemplo, os clubes, por exemplo, neste momento eles aqui acionaram o que eles chamam o permitet, ou seja, é uma situação em que não é um despedimento, mas é um despedimento temporário por razões anómalas. Ou seja, e o permitet inicialmente, aqui nas Noruega, são 14 dias. Mas devido a esta situação esporádica, uma situação, digamos, única, reduziram para 2 dias. Ou seja, a empresa, se te mandar para casa, não é? Ou a empresa, ou o futebol, só tem que te pagar 2 dias. Portanto, os restantes dias passam a ser assumidos pelo Estado. Portanto, anteriormente a tudo isto, a empresa tinha que pagar os primeiros 14 dias, não é? Portanto, estão a ser feitas alterações a esse nível. A nível de viagens também, quem chega agora ao país é obrigatoriamente... quarentena. Só que a quarentena é feita em casa, percebes? Mas chegas aqui, amanhã se calhar chega aqui... Há sol e as pessoas vão. E o norueguês, também pelo poder económico, viaja muito. Eles passam aqui o inverno, 6 meses de inverno, eles tentam passar fora. E se tu vis aqui o número de tailandesas, neste caso, que aqui existem, é considerável, porque é incrível. Eles viajam e então trazem a bagagem depois. Claro. Trazem o amor das suas vidas. Ora, está. Nuninho, como é que vamos entrar por aí? Já vou ao Pedro novamente. O teu clube, o Horton, como é que reagiu a isto tudo? Que indicações vos deu? Como é que está a ser em relação aos salários? Para fazermos também a comparação com o que está a acontecer aqui em Portugal. Sim, eles aqui como o Pedro falou, eles começaram a estudar esse caso. A Federação e os organismos ainda não acertaram tudo totalmente em todas as divisões, em todos os escalões. Ou seja, isto está assim ainda um bocadinho, eu acho que estão a palpar terreno, ainda a ver como é que vai ser, como é que não vai. Aqui no clube, por acaso, houve uma situação curiosa, porque nós estamos um bocadinho mais perto de Oslo e os clubes aqui à volta, eles todos fecharam praticamente, percebes? Tipo, congelaram as atividades, também a disponibilidade até para ter alguém no próprio clube a dar a cara e tudo. Há muitos clubes aqui que basicamente fecharam. E os jogadores, os atletas, as pessoas ligadas ao clube ficam com os contratos basicamente suspensos.
Aqui o Horn, felizmente, teve uma postura, na minha opinião, um bocadinho mais serena e ainda está a analisar. Provavelmente vai também suspender os contratos, mas como o tal tempo de suspensão ficou mais curto, para 2 dias, eles resolveram dar pelo menos mais aqui umas semanas para o clube se organizar, tanto no departamento juvenil como no departamento sénior. Ou seja, criar alguns planos de treino individuais, algum acompanhamento individual dos treinadores, e isso permitiu ao clube organizar-se um pouquinho, e pronto, e então os salários vão continuar a ser pagos até essa suspensão, que provavelmente será para breve, porque ninguém aguenta, de certa forma, manter todos os atletas, todos os treinadores, as pessoas ligadas ao clube a serem pagas sem atividade. Por isso, para já, tem sido assim, lá está, eles estão a tentar apalpar terreno, ver como é que podem fazer e como é que não podem. Felizmente esta postura eu acho que foi positiva para nos organizarmos, e mesmo como clube, mesmo para os atletas e para os treinadores se organizarem e não perderem tanto neste período. Bruninho, o Pedro Levi Taborda, que chegou agora da Nigéria também, ele estava lá com o Mr. Matias e está lá, eles conseguiram furar lá o fim do espaço aéreo nigeriano, mesmo in extremis, eles também vão estar aqui connosco, está a perguntar se aceita as encomendas para o bacalhau de Natal, hein? Aí Noruega, bacalhau de Noruega, não é? Epá, aqui é engraçado, porque eu pensava que ia haver muito bacalhau e tu entras nos supermercados, etc. E não vês quase nada. É curioso. É muito curioso, mas é claro que aqui eles principalmente no norte, eles é mato, é a exportação deles, não é? Exatamente, o bacalhauzinho. Ficou feita a pergunta. Não sei o que é que o Pedro Taborda vai poder trazer da Nigéria sem ser mosquitos, mas ele lá responderá. Ora bem, Pedro Calixto, o teu clube, o Norborg, como é que até fez a pré-época aqui em Portugal, não é? Se não estou enganado. Como é que reagiu a isto tudo? Nós tivemos aí de 14, uma semana, portanto, penso 14, 20, portanto, sábado a sábado. Fomos via Copenhaga, portanto, fechamos a viagem. Na altura ainda não havia qualquer indicação disto, nem nada. Nada. Fizemos lá uma semana normalíssima, não houve qualquer problema. Eles só ficaram espantados com algumas realidades que nós temos lá no futebol. Por exemplo, dou-vos um exemplo, chegamos a houve algumas dificuldades em garantirmos o estádio relevado, porque havia uns torneios de futebol feminino e futebol juvenil no complexo do Vila Real Santo António. Portanto, e aqui também joga-se muito em sintético, portanto, eles queriam um meio-meio, não é? Portanto, treinar sintético, treinar em relva natural. Fizemos no Moncarapachense. Exatamente, é isso, Moncarapachense, exatamente. Exatamente. Fizemos alguns treinos lá e houve num dos treinos, chegamos, num domingo, foi uns primeiros dias, chegamos, tinha acabado um jogo de júniores e estavam lá 2 polícias, não é? Mas aqueles polícias tipo mais GNR, mais encorpados, com a gente espantada. Com um grande espaço abdominal, não é? Não, nesse caso até eram, por acaso, robustos. E eles perguntaram, o que é que se passou aqui? Houve algum problema? Eu, não, houve um jogo de futebol. E polícia? É preciso aqui polícia? Claro, vamos ter futebol. É melhor a ver. Aqui não há polícia, não posso dizer que tive aqui jogos para a Taça, com o Rosenborg, com o Molda, 0 polícia. Claro. Os adeptos podem ficar no meio uns dos outros sem qualquer problema. Essa é a parte muito boa que aqui existe. Os pais não se vão pregar à pancada, então no meio da Não. Isso é um lado bom de uma cultura como a escandinava, isso sem dúvida. Nesse aspecto, tiro o chapéu. Como é que o teu clube reagiu a isto, a esta situação? Por exemplo, o Nuninho já disse que o Orton, para já ainda com alguma sensibilidade, algum bom senso. Qual foi a realidade do Norborg neste caso? Nessa situação. Portanto, o Norborg, neste momento, é satélite de um clube que eu estive anteriormente, o Brattvåg, neste caso, na segunda divisão. Portanto, e anda um bocadinho a reboque daquilo que é decidido por este, digamos, clube principal. Para já, foi por aquilo que eu li no site do clube, estão a pensar aplicar o tal permitet, mas não houve ainda qualquer indicação. A única coisa que eu tenho recebido, que eu tenho visto no nosso grupo... Não estás a treinar, não estás a dar treinos? Não. A única coisa que eu tenho recebido a nível do treinador principal, e ele tem feito, digamos, indicações para as pessoas fazerem treino individual. Neste caso, ontem, por exemplo,
foi subir uma montanha, mas tirar a fotografia lá em cima para provar que lá estiveram, certo? Então houve alguns artistas que mandaram fotografias do ano passado, estás a ver? Claro. Muito bem, ora bem. E nós estamos aqui já a receber algumas perguntas e dizer que nós para já estamos a falar da questão do Covid-19, que é o que está em cima da mesa. Nós vamos falar com o Nuninho e com o Pedro sobre a realidade da Noruega, e o Rui Melo, que é outro grande boavisteiro, que vocês provavelmente também conhecem bem. O grande Rui Melo coloca esta pergunta. Portanto, fugindo à temática do coronavírus, será possível o Pedro Calixto e também o Nuninho fazer uma breve explicação de como funciona o futebol de formação na Noruega, quais as diferenças no aspecto organizativo entre o futebol de formação aí e em Portugal, e já lá vamos a outras questões. Vamos começar por aqui, Pedro, depois vamos ao Nuninho. Quais são as grandes diferenças e como é que funciona aí o futebol de formação? Assim, a formação aqui é um bocado complicado por um aspecto. Há uma regra aqui na Noruega, que é a regra da igualdade. Até aos 16 anos, tu não podes fazer nenhum tipo de separação. Nós, em Portugal, temos a questão da equipa A, equipa B, não é? Portanto, isso é uma questão que não é só em Portugal, é em Inglaterra. Grandes academias pelo mundo inteiro usam essa, não é seleção, mas essa, por jovens menos preparados a evoluir na equipa B, quando estão preparados, vão para a equipa A, não é? Portanto, essa é a nossa postura em Portugal. Aqui, isso é considerado, como é que eu explicar, separação, é visto de uma forma negativa. Aqui toda a gente tem que ser incluído. Portanto, tens que dar o mesmo tempo de jogo a todos. É um bocado isso. Obviamente, no aspecto esportivo e no aspecto até individual, a tua evolução até aos 16 anos é quase nula. Por exemplo, o treino de guarda-redes aqui é um pai que chega do trabalho e às vezes, eu já vi aqui até alguns com as botas de biqueira de aço a estarem à baliza, não é? Portanto, é visto um bocado assim. Portanto, não há qualquer tipo de... O guarda-redes é aquele que, pronto, só está ali para encaixar bolas. Portanto, essa parte ainda há muito para evoluir. Agora, esta regra limite, eu falo com alguns treinadores noruegueses, têm algum cuidado em pôr esta questão, porque para eles é sensível. Isto é uma regra que está na sociedade em geral, não é só no futebol, é na sociedade em geral. Portanto, um miúdo na escola que se evidencia em relação aos outros é se calhar deixado em ponto morto até evoluírem os outros chegarem ao ponto daquele miúdo. Ali não se valoriza quem é bom, mas sim tenta-se fazer que todos sejam bons. Esse é o objetivo. Agora, isso é possível no futebol? Eu não sei se assim será, porque chegam aos 16 anos com muitas lacunas. Eu falo mais provavelmente a nível de treino de guarda-redes, mas vejo isso a nível do jogador, digamos, noutras posições, não é? Mas estão a evoluir muito no aspecto, e pessoas como o Nuno, que aqui estão, por exemplo, que vêm para cá e trazem experiência de um futebol de alto nível. E há muita gente aqui na Noruega também, muitos portugueses que eu conheço, muitos, 5, 6 pelo menos, que estão aqui com esse intuito também de dar a experiência. Só que é preciso também que o norueguês aceite. Nem todos aceitam. Nem todos aceitam. Como é que é de explicar? Se tu entras numa situação de querer dar muito conselho, eles dizem, calma. Isto é Noruega. Isto não é. Não venhas com a mania que sabes tudo. Não é? É Noruega, não é? Nuninho, o Rui Melo também pergunta aqui qual o valor médio em termos de vencimento de um jogador aí na segunda divisão da Noruega, e se vê jogadores de quantidade e qualidade com valor para jogar em equipas médias portuguesas. Bom, a questão do vencimento é um bocadinho complicada, porque depende muito, não é na Noruega, em todo lado, do investimento do próprio clube, não é? Eles aqui funcionam muito através dos sponsors, da publicidade, de investimentos às vezes até privados, e depende muito, mas está na segunda divisão. Isto aqui tens a Elite, tens a Obos, que é uma espécie de segunda liga, depois tens a primeira divisão, que corresponde depois tens a segunda divisão, desculpa, que corresponde ao CNS, ao CPP em Portugal, tens a terceira que corresponde à quarta divisão em Portugal. Pronto. Da segunda divisão que corresponde ao CPP, eu vou dar um número, mas sem total... Sim, o número geral, sem total realidade. Eu acho que, e o Pedro pode tentar também ajudar-me aqui, mas eu acho que por volta dos 1.500 euros, 2.000, há clubes que pagam mais, há clubes que pagam menos, certeza. Mas é uma média, não é? Tudo depende do projeto. Aqui tudo depende do patrocinador e o dinheiro que eles vão ter para gastar para o ano. Portanto, antes de qualquer época começar,
Eles fazem, digamos, uma reunião, portanto, os responsáveis pelo clube fazem uma reunião, portanto, onde o dinheiro já tem que existir. Não vamos, aqui não se pensa, ok, pensamos para o mês seguinte e depois logo se vê. Não, portanto, o valor que eles têm que pagar para o ano inteiro tem que fazer parte do, digamos, do clube. Tem que ser garantido, não é? Não é uma coisa que se vai arranjando mês a mês, não é? Correto. E o orçamento garantido. Exatamente. E o Nuno, portanto, que é esse. Há clubes aqui, tu encontras clubes que pagam na hora ainda se calhar dos 4 mil, 5 mil, falando em euros, e depois tens outros que pagam 1.500, Claro. 2.000. Tudo depende do projeto. Mas a realidade média é que pagam mais na Noruega do que em Portugal, mas também o nível de vida na Noruega é muito mais elevado. Não é? É isso que as pessoas esquecem, porque eu também eu vivo muito isso, porque realmente as pessoas quando eu venho ao que está na Noruega, isto, pensam que estamos ricos, mas esquecem-se do nível de vida que aqui vai. Claro. Quando vão à internet, pesquisam salário médio, isto... Mas depois, assim, o Nuno fala um pouco, a introdução do Nuno diz tudo, daquilo do que é, nós para estar cá sofre-se bastante. O Nuno alterou os seus hábitos de vida, como eu alterei. Claro. Até porque é escuro a maior parte do tempo, não é? Portanto, o Nuno já me contou isso. A nossa cultura, vamos tomar um café, vamos passear, claro. Vamos aqui, então no inverno, não só há. Em casa, não já estão de quarentena. Exatamente. Nuninho, deixa-me também perguntar-te aqui algo que o Rui Melo perguntou. Vês jogadores de qualidade e quantidade aí nessas equipas, digamos, da segunda divisão, que pudessem encaixar aqui na segunda liga, por exemplo, em Portugal? É uma questão curiosa que eu mesmo me pergunto muitas vezes. E o Pedro falou de uma outra questão que eu acho que vai responder um pouquinho, que é a parte da formação deles, muitas vezes tem lacunas. E então estou aqui e vejo jogadores, a minha opinião, é a minha perspectiva, vejo jogadores com qualidade, com muita qualidade, mas muitas vezes a qualidade está definida para alguns processos ou para algumas características. Não são jogadores, muitas vezes, é raro ver um jogador assim que tu digas, é completo. É um jogador completo, é um jogador que tem o entendimento do jogo, que tem a capacidade técnica, a capacidade física. Acho que aí é uma das lacunas deles, eu acho que é por causa do processo de formação. Como o processo de formação não é, muitas vezes também, se calhar, o mais completo possível, eles quando se tornam mesmo jogadores séniores, não têm todo o tipo de características reunidas. É claro que se tu me perguntares se há jogadores de qualidade que poderiam entrar numa segunda liga, eu acho que sim. Há alguns que têm características que poderiam ser muito interessantes a muitos projetos de segunda liga. Mas não te posso dizer que haja aquele tipo de jogador ou que eu tenha visto aquele tipo de jogador totalmente completo que eu diga, não, isto é para outro tipo de patamares que vês alguns na primeira liga, sim, na segunda liga um ou outro, mas na minha opinião, quando começas a descer também nas divisões, cada vez começas a notar mais essas lacunas e essa diferença de características de uns para os outros e do próprio jogo deles. É interessante, é uma pergunta interessante e que eu também me questionei e mas que acho que jogadores há, mas eles aqui poderiam melhorar ainda mais o processo deles de formação para que se conseguissem exportar mais jogadores e conseguissem até uma posição de relevo na Europa como jogadores. Eles vão tendo alguns casos, mas ainda são esporádicos, sim. Muito bem, Pedro Calixto, e em termos de mentalidade, o que é que podemos explicar? O que é a mentalidade do jogador norueguês? Isto porque ontem, por exemplo, tivemos aqui o Mr. Filipe Gouveia, que também partilhou connosco a Boa Vista, temos isso em comum, que me dizia que os jogadores árabes têm esse problema da mentalidade, do foco, de serem um bocadinho mandriões, digamos assim, apesar de existir qualidade. O norueguês é conhecido como o povo por ser um povo focado, trabalhador, mas o jogador norueguês, como é que é? É assim, eles são, como tu dizes, e bem, são muito focados. E em nível de intensidade, se tu pedis intensidade, eles dão tudo, vão 100%. A questão está na rigidez, no tal entendimento do jogo que o Nuno falou. Portanto, há uma certa rigidez, mas que não parte só dos jogadores, parte também, eu não quero estar a falar de colegas, mas de alguns treinadores também. Há treinadores que também são muito rígidos, ou seja, há treinadores que planeiam uma substituição ao minuto 70, antes do jogo começar.
Chega ali e tem que ser. Portanto, e às vezes e o jogo muitas vezes desvirtua, vai para outros caminhos e não há uma adaptação a esse jogo, não há um entendimento do jogo. Ou seja, eles têm aquilo, planeiam, treinam durante a semana para aquilo, ou seja, esta é a equipa, planeiam, fazem a sua estratégia, não é? Portanto, os treinos também, na minha opinião, são um bocadinho repetitivos, mas pronto, isso são opiniões pessoais, não quero entrar por aí. Mas, agora, o que me salta mais à vista é uma certa rigidez de pensamento. O atleta norueguês, na minha opinião, tem grande potencial. E na área em que eu estou mais ligado, o guarda-redes, tem toda, digamos, a fisionomia para... São altos. Tem física, não é? Exatamente, na minha opinião, tem o protótipo ideal para guarda-redes. E tu vês aqui miúdos com muita qualidade. A questão está, a mentalidade, que não tem uma mentalidade competitiva, isso falta. Nós, em Portugal, todos os miúdos querem ser jogadores de futebol. Todos, aos 10 anos, eles estão ali. Aliás, até há um exagero e até há uns pais, às vezes, estragam. Exatamente, sabes como é que é, não é? E aqui há muito ainda a questão do futebolista, é uma profissão igual a qualquer outra. Ou médico, portanto, ainda não há aquele sonho que os portugueses têm, não é? Que toda a gente quer ser jogador de futebol, não é? Aqui ainda já há miúdos que notam isso, que querem, e aqui tem uma coisa boa, para já, devido à segurança que existe, os miúdos podem jogar, e os estados são abertos. Aqui não há estados fechados às chaves, especialmente os clubes mais pequenos, é tudo aberto, e tu vais lá, está sempre miúdos a jogar a bola, bolas lá perdidas, se fosse em Portugal, ias lá no dia a seguir, já estava ali. Portanto, e vês sempre miúdos ali a jogar a bola. E nós estamos em Portugal, devido aos dias atuais, não é? Estamos a perder esse futebol de rua, que antigamente nós tínhamos talentos que apareciam no chamado futebol de rua, não é? Estamos a perder um bocado isso, e eles aqui continuam. Os miúdos não jogam na rua, não é? Jogam no sintético, mas continuam com os amiguinhos, às vezes passam por aqui com as bolas, o saquito com a bola, e lá vão eles. Isso do sintético, o Nuninho, os anos que passou comigo no Boa Vista ajudaram-me, que a gente já tinha aquele sintético maravilhoso, e ele agora chega aí, dá cartas na alcatifa norueguesa. Oh, Nuno, os teus colegas noruegueses tentam impor-se mais pelo lado físico, que é assim muito que às vezes é conhecido o futebol escandinavo, ou é um conceito errado que nós temos no geral do futebol daí? Não, o conceito geral é certo. A verdade é essa, principalmente durante o campeonato, quando tu jogas e defrontas várias equipas, consegues ver e tirar uma média das equipas e da mentalidade e da filosofia, e o jogo é muito sobre o físico. Eu, felizmente, aqui o projeto do clube e do treinador, neste caso também, passa muito por uma mudança de mentalidade e com uma ideia mais de bola, mais de toque, não tanto pelo poderio físico, mas já faz parte da mentalidade também norueguesa. Eu acho que é muito pela influência do futebol britânico também. Eles têm muito essa influência aqui, e então eles sempre tiveram um bocadinho essa filosofia, essa ideia. Tu vês isso muito nas outras equipas. Quando nós jogamos contra as outras equipas, vejo muito isso, que eles tentam se impor pelo físico, mas depois isto é uma questão muito curiosa, porque quando tu te impões pelo físico, mas não sabes entender muito bem os momentos de jogo, o tal entendimento de jogo, e quando e como, às vezes os jogos aqui, tu vês jogos que são espetaculares porque ficam partidos completamente, e vês resultados de 5-3 e 4-2, e tu pensas como é que é possível, porque é a maneira deles jogarem. O ser tão físico, o ser tão intenso, provoca a certos momentos de jogo que o jogo está partido, e tu ficas até a pensar, quando vens de outra realidade, ficas a pensar como é que é possível isto acontecer, porque estás habituado, tens outros tipos de processos, tens outra mentalidade mesmo para ganhar o jogo, utilizas se calhar até outras armas, outras ferramentas. Eles aqui tentam sempre dar o máximo, sempre com uma intensidade máxima. Em muitas equipas, é a mentalidade deles, tentam usar o físico, mas o ponto mais interessante aqui, eu acho que é mesmo o entendimento do jogo e a maneira como eles jogam, porque tu não vês uma equipa, por exemplo, eu acho que aqui nos 2 anos, caminho do terceiro, acho que não vi uma equipa a perder tempo. Por exemplo, não há. Eu tenho uma história curiosa sobre isso. Força, Pedro. Conta. As histórias do que alimentam isto.
Não, sabes que nós em Portugal temos a questão de quebrar o guarda-redes, quebrar o ritmo do jogo, não é? Sim, exatamente. Eu aqui na minha primeira época, eu falava para o guarda-redes, olha, assim, quando que eu via, nós a ganharmos 2-0, ganhámos... E eles sempre a dar, né? A equipa adversária em cima de nós, ali a pressionar, e eu... E o gajo corria para buscar as bolas, meu. Olha, assim, porque é que não fazes mais um passo? Isso não é fair play. Mas que fair play? Tu estás na missa ou estás num jogo de futebol? Eles não percebem muito isto, percebes? Eu disse, isso não é... E eles também têm muita ideia que nós, o futebol latino, não é? Portugueses, espanhóis, é muito... Tangaria. Exatamente, é muito... E eles orgulham-se muito desta questão do fair play. Não, tu tens que ser... Isso aqui não é anti-fair play. Tu apenas estás... O Nuninho deixou de se atirar para a piscina, na Noruega, pá. Não, mas quando estás a quebrar o ritmo de jogo, é considerado, não faças isso, não é mesmo... E a ideia é quebrar o ritmo de jogo e pôr até o adversário mais nervoso, não é? Darmos ali um bocado de... Não, isso aqui não existe. Nuninho, força. Alguma história que tenhas sobre isto também? Uma muito curta, que foi muito curioso. Nós, no meu primeiro ano aqui, eu até tinha aqui um colega de equipa português também. E nós estivemos a um jogo de subir divisão. E estávamos em luta direta e esse jogo até estávamos a ganhar 3-1. Isto para perceberes um bocadinho a ideia deles. E o jogo ficou 3-3 e nós acabámos por não subir divisão. Como é que ficou 3-3? De 3-1 para o 3-3, nós fomos 2 golos em contra-ataque. Pura transição. E ao analisar o jogo e friamente, nunca na vida em Portugal era muito difícil isso acontecer. Mas aqui o jogo estava 3-1, mas era para ficar 4-1, 5-1. E a mentalidade ainda é essa. E se calhar, eu na minha opinião está um pouco errado, porque há momentos que não pode ser assim. Tu tens que ganhar e pronto. E tem que ganhar, não é? Mesmo assim. E tem que ganhar. Eu acho que há muita inocência ainda nesse aspecto. Ora bem, temos aqui mais perguntas. O José Carlos Ferreira, que meu companheiro, jornalista, coloca aqui 2 questões que se podem pôr numa só, a vocês dois. Há mais respeito pela arbitragem ou é como aqui? E a segunda, e programas, também há gente que fala de futebol sem saber porque é que a bola pincha ou tem mais critério? Começo contigo, Pedro Calixto. A nível de respeito à arbitragem é 100% superior. Basta o exemplo de não haver sequer polícia no campo, não é? Portanto, não é necessário. Não é? E estamos a falar a níveis... o clube que eu estou não é o do topo de Noruega, nem tampouco, mas, por exemplo, jogos da taça com o Rosenborg, Molde, sem polícia. Não houve qualquer necessidade para isso. E há um respeito, sem dúvida, maior pela arbitragem. Há muitos erros também, muitos erros de arbitragem. Eu vejo aqui coisas que como é que pode ser? Mas é encarado pelos treinadores como normal. Ok, vai haver uma outra jogada que vamos dar a bola. É um erro. É isso, não vão ali reclamar. Eu quando cheguei cá, na análise após o jogo, eu fazia a minha análise e então falava o treinador, o professor principal, e dizia isto, mas também se não tivesse sido o árbitro, ele esquece isso. Exatamente. O árbitro é um fator do jogo que, como o vento, pode estar vento, pode não estar vento, mas é um fator, não é uma desculpa, é um bocado isso. E em relação aos programas, há muita gente a falar de futebol como aqui, muitos programas de futebol, como é que funciona? Eu acho que eles são mais relaxados. Aqui não há rivalidade, mas é uma rivalidade em que eles... é mais orgulho, não digo rivalidade. As pessoas têm orgulho do clube que são, mas como não falei bem, vivem muito futebol inglês. Aqui Liverpool, acho que é maior... É quase tudo Liverpool. Isto por causa dos anos 80, em que as transmissões televisivas, a Noruega não foi sempre o que é agora, um país rico, não é? Portanto, e havia muito aquela questão dos domingos à tarde, juntarem-se todos a ver o futebol inglês. Se perguntas a qualquer pessoa qual é o teu clube, eu ao início estava à espera que me dissessem Rosenborg, Molde. Eu sou do United, sou do... Eu não sei, mas... Percebes? E daqui da Noruega. Eu ficava surpreendido com isso, percebes? Mas a nível de... São mais relaxados. E tu vês o ambiente que existe nos programas de futebol, são muito... E para tu veres também histórias curiosas, olha, tivemos aqui, pronto, por acaso até das coisas que eu mais me orgulho, histórias que eu vivo aqui na Noruega, não é? Foi ter derrotado a equipa, o Molde, neste caso para a taça, e eu, quer dizer,
parte da equipa, não é? Exatamente. Que era treinado na altura pelo Solskjaer, não é? Portanto, e então, eles vieram aqui um bocadinho confiantes. E após essa derrota, nós recebemos uma caixa de cerveja vinda do Rosenborg. Portanto, mandaram-nos para o clube, neste caso na altura eu estava no Bratislava, mandaram-nos uma caixa... Substituir isso aqui em Portugal, cara. Isso é. Mandaram-nos uma caixa de cerveja para nós celebrarmos a vitória do Molde, que há essa realidade entre Molde e Rosenborg, não é? Na eliminatória seguinte, calhou-nos o Rosenborg. Portanto, o que é que aconteceu? O Molde há aqui uma companhia, eles têm uns refrigerantes muito conhecidos em Molde, portanto, recebemos 2 caixas de refrigerantes, e então com a nota, nós mandamos refrigerantes porque queremos que vocês aptos para o jogo. Mas houve por acaso depois poremos 0, mas fizemos uma boa figura. Na semana seguinte, eu estava no painel, portanto, o Bratislava, um clube pequeno, portanto, um clube aqui de uma região pequena, estava uma das comentadoras com o cascol do Bratislava para, pronto, provocar um bocadinho os do Molde, que foram... Portanto, há essa rivalidade positiva. Sim, mas mais civilizada. Nuninho, arbitragem e esta questão da imprensa, dos programas, o que é que nos podes contar? Em relação à arbitragem, eu até nem vou dizer muitos comentários, porque é como o Pedro diz, às vezes vês coisas que pá, é de rir. Tipo, sou-te muito sincero, acho que eu estou a falar em vários níveis, porque eu já vi jogos de Primeira Liga, já fui ao estádio a ver alguns jogos de Primeira Liga e tu vês coisas em termos de arbitragem que tu não entendes mesmo. Mas pronto, em relação aos jogadores, muito mais respeito pela arbitragem, não se compara. Treinadores igual. Mesmo a comunicação dos clubes nunca passa por aí. Não há hipótese. É filosofia. Filosofia, eu acho que se alguém o fizer, eu acho que é condenado logo. Sem dúvida. É condenado pela sociedade e pelo próprio desporto em si. Como um jogador que se atira para o chão também é, não é? Exatamente. O jogador que se atira para o chão também não é bem visto. Não é bem visto de todo. Mesmo pelos teus colegas de equipa, eles começam-te a questionar se era necessário, se não era. Mas eu acho que isso é bastante interessante, sabes? Porque o jogo torna-se muito mais honesto, de certa forma. Acho que também tem que haver uma dose de tudo, óbvio, mas em termos gerais é muito mais honesto. E a questão da arbitragem, portanto, foi um dos pontos que eu tive que aprender enquanto estive aqui, que eu gostava de protestar um bocadinho e foi um dos pontos que não vale a pena, não vale a pena mesmo. É a maneira que eles reagem. Em termos de jornalismo, vai um bocadinho de encontro a isso. Primeiro, eu acho que eles têm um painel de jornalistas, muitas vezes, e os entrevistados, quase sempre, os comentadores são jogadores de futebol. Ou jogadores de futebol masculino, jogadores de futebol feminino, fazem um misto. Muitas vezes é assim que eles avaliam. Ou seja, fala de futebol quem é do futebol. Futebol, sempre, sim. Eu sou apologista disso e acho que isso faz bem ao próprio futebol, porque muitas vezes vês eles a falar do próprio jogo, do que se passou no jogo ou das próprias opções do treinador, etc. Eu acho que isso traz algumas vantagens e deixa algumas guerras e questões que não importam a ninguém, que nem é futebol, de lado. E eles aqui não. Vai um bocadinho de encontro à filosofia e à sociedade deles. Por isso, eu acho que nessa parte era algo que, por exemplo, em Portugal nós poderíamos aprender com eles. Importar, sem dúvida. Eu gostava muito que fosse importada esse tipo de mentalidade. Pedro, tens aqui uma pergunta para ti do Augusto Patronilho. A nível de material para treino específico do guarda-redes, existe ou é um pouco como aqui, que quem não tem cão caça com gato? Não, existe. Posso dizer que logo que aqui cheguei, perguntaram o que é que precisas, está tudo bem, mostraram-me o que é que havia. E, entretanto, agora, como disse, tive 4 anos num clube e agora mudei, digamos, para outro. Mal cheguei, foram mostrar o material que eu tinha, não, está tudo bem, portanto, nesse aspecto, tem melhores condições do que existe em Portugal. Há mais condições em relação a Portugal, a nível material A nível material, sendo Nuninho, eu quando falei contigo da outra vez, tu dizias-me que até por causa das questões climatéricas treinavam muitas vezes indoor e muitas vezes ao ginásio. Agora com esta reclusão, já agora, e para ajudar muitos atletas que estão em casa, como é que tens feito o teu treino? Como é que tens tentado manter-te ativo? É uma dificuldade extra, sem dúvida, não é? Sim,
é a maior limitação que podes ter, não é? Porque felizmente o clube propôs-nos alguns planos de treino e algumas situações que também tu vais vendo e vais com o tempo e com a experiência vais sabendo o que fazer e o que não fazer, e dá sempre para treinares em casa e pelo menos tentares manteres a tua forma. E isso é sempre a melhor solução num caso destes. Mas quando és obrigado, por exemplo, a ficar em casa mesmo, nem correr podes, não podes, por exemplo, ir para um estádio aqui, por exemplo, aqui na cidade, eles chamam a commune, que é tipo a Câmara fechou os estádios, entre aspas, não fechou, mas é proibido ir aos estádios, treinar, o que quer que seja, durante este período, ou seja, tu nem correr podes. E isso é uma limitação muito grande, não é? Principalmente para jogar futebol precisas sempre de correr também e para manter a tua forma. Portanto, tem sido manter a forma em casa com exercícios mais específicos, mais de prevenção e de reforço muscular. Tem que ser assim para manter, porque infelizmente não há muito mais a fazer. Pedro Calixto, aproveitando o facto de seres treinador do guarda-redes, eu tenho aqui algumas perguntas já de algum Rui Melo, Francisco Lobo, Tiago Quaresma, já lá vou. Mas tu, como treinador do guarda-redes, deixaste alguma indicação aos teus guarda-redes? Até porque o guarda-redes, e eu aprendi isto muito precisamente com o Patronilho, como foi sempre falando sobre isto, há aquela questão do contacto das mãos com a bola, a luva com a bola, ou sentir a bola. Sim, sim. Há coisas que podem fazer, mas é mais difícil, não é? Que indicações é que tu deixaste agora aos teus guarda-redes? Assim, o trabalho que eu indiquei foi mais localizado, ou seja, exercícios localizados que obrigam a menos espaço, ou seja, trabalhos com a bola, da abdominal, ou até se puderem usar uma parede, enviar a bola à parede e fazer aquele 1 para 1, não é? com a bola. Portanto, um bocadinho mais localizado. Mas tentar ter a bola, não é? Tentar ter a bola. E nós temos um grupo de Facebook onde vamos dando informações, portanto, e faço um plano, digamos, 2, 3 dias, depois tento, agora estou à espera que acabe estes dias que eu enviei, não é? Portanto, e depois crio um outro para eles tentarem fazer. Portanto, mas não tenho tido o cuidado de confirmar se eles estão a fazer. Claro. A verdade é essa, mas acredito que também se não fizerem é mais mal deles também, não é? Isso, na verdade é isso. Nuninho, o Tiago Quaresma, que é treinador também, nosso amigo, pergunta, nós falamos aqui ao de leve, mas qual é a realidade do futebol na Noruega? Se os clubes estão bem estruturados, bons jogadores já falamos, mas bons treinadores também, o que é que nos podes dizer sobre isso? Para mim? Não. Eu, da experiência que tenho visto, eles, eu acho que nos últimos tempos também têm importado bastante conhecimento. Treinadores estrangeiros, têm tido alguns jogadores estrangeiros também, mas treinadores estrangeiros, vejo bastantes, começa a haver alguma influência ibérica aqui, portugueses, espanhóis, também começas a ver treinadores a virem buscar tanto novas experiências, mas também expor o seu próprio trabalho. E isso eu acho que, de certa forma, dinamizou aqui um pouquinho o futebol na Noruega. E começas a ver já clubes a trabalhar de forma ainda mais organizada. Eles geralmente aqui, não são... Eles são extremamente organizados, mas não... Muitas vezes a estrutura profissional não é que estás habituada num clube em Portugal. É claro que nos clubes de topo aí já se fala outra linguagem, mas nos clubes, quando os escalões vão começando, as divisões vão começando a diminuir, vês clubes com uma estrutura organizada, mas com um pouco profissionalismo, percebes? Não vês muitas vezes departamentos organizados ou o que quer que seja. A infraestrutura é boa. Portanto, se falarmos de campos e isso tudo... A infraestrutura, geralmente, tínhamos falado disso da outra vez, tipo, eles têm o estádio, geralmente, quase todos os clubes têm estádio, têm campo de apoio, muitos deles têm campo coberto para o inverno, com ginásio, com acesso a ginásio e... ou seja, esse tipo a infraestrutura em si, geralmente, eles estão muito bem... tem quase todo tipo de condições. Acho que em termos de conhecimento começa a estar mais personalizado, começa a estar melhorado, também muito por influência de quem eles têm trazido para aqui,
tens treinadores noruegueses, como é óbvio, bons treinadores também. Eu, no meu caso, felizmente, tenho um treinador com uma visão um bocadinho diferente da típica norueguesa e o que é ótimo. Nem estava a contar, sou sincero. Mas acho que os clubes em si ainda precisam dar alguns passos para isso, mas já começam a caminhar nesse sentido. Ora bem, eu tenho aqui uma pergunta para o Pedro, mas antes aqui uma moralzinha para o Nuninho, do nosso amigo central Hélio. Diz que jogas muito, não é? Estás a ver? É o central mais bonito que nós tivemos no Boa Vista. Sabes bem, quando eu não estava cá na Noruega, na altura, o clube que eu quando eu soube que estava a chegar na Noruega, na altura eu estava num clube da segunda divisão e falei lá, olha, está aí um miúdo, pá, miúdo, em relação a mim, não é? Vai ser sempre, para nós é. Que joga muito, pá, tenham atenção. Só que, entretanto, houve esta reestruturação do clube, eu mudei, digamos, de patamar, e o clube mudou completamente, a administração e tudo, mas acredita que dei lá o toque. Referenciei-te porque realmente, especialmente aqui na Noruega, como o Nuno fala e bem, tem muita parte física, não saber alguns jogadores com alguma parte técnica, mas a parte física e o Nuno aí faz a diferença, tenho certeza. Ele, se quiser, consegue partir a louça toda. Pedro, o Rui Melo está aqui a perguntar se encontras a explicação para as diferenças do futebol da Noruega entre o masculino e o feminino, nomeadamente a nível das seleções. Eu vou-te explicar porquê. Aqui, o futebol feminino é muito forte por um simples motivo. Pela questão, há aqui um especial rigor e até um especial cumprimento com a igualdade, digamos, de géneros. Portanto, a mulher... Exatamente. Também por isso é que muitos homens vão... Por isso é que também tem aqui muitas tailandesas. Exatamente. Porque em casa esquece, não é? Em casa esquece. Não há cá arrumar... Esquece. Acho que o homem aqui faz mais que a mulher. É verdade. Eu estou a dizer isto. Muito portanto, bem. E dão uma importância, ou até superior, digamos, à mulher, entre aspas, ao futebol, ao desporto que ela pratica. Não? Portanto, é muito valorizado. Talvez até mais que o futebol masculino, porque eles no futebol feminino têm respeitadas no mundo inteiro, portanto, do futebol feminino, não é? Correto. Portanto, e aqui há essa valorização. Não há essa discriminação ao futebol. E, aliás, houve aqui eu penso que já está em vigor, e não sei se isso foi aceito ou não. Houve aqui, digamos, uma petição para igualdade de salários, digamos, das atletas do futebol, digamos, sénior. Sim, claro. Enfim, bem, então exemplos que vão ficando. Ora bem, o Francisco Lobo, nosso amigo de Coimbra, está a perguntar se realmente há diferença nesta questão do sangue quente. Eu acho que vocês já responderam, não é? Que realmente, e o Nuninho até já disse isso, que chegou aí a gostar de reclamar, mas depois teve que se habituar. Entretanto, o José Carlos Pereira também lança uma questão ao Nuninho, que é se, no que diz respeito ao convívio entre os jogadores, são mais reservados aí na Noruega, nas folgas, no fim dos treinos, como é que é? Se vocês estão todos juntos com os noruegueses, como é que funciona? Porque aqui, realmente, nos balneários, muitas vezes fazem-se aquelas famílias que vocês fazem tudo juntos, e isso é um dos segredos até dos bons resultados depois. É diferente, né? Temos que ser honestos, e é diferente. E eu, felizmente, eu vim para um clube onde já tinha aqui também um colega português e encontrei até um balneário que já estava um pouco adaptado à maneira dele ser e com alguns como é que é dizer, alguns pontos em comum. Uma das coisas, eu vou dar assim uns pequenos exemplos, uma das coisas foi, eu quando cheguei aqui vi que toda a gente cumprimentava-se, dizemos olá, está tudo bem, uns aos outros, tal e qual no balneário português. Eu perguntei se era comum, e pelo que sei não é comum isso aqui. Nem esse tipo de contacto, falarem uns com os outros, era muito, muito, muito limitado. E acho que com o tempo e com a influência deste caso do meu colega, e depois eu vim também, começámos a ter algumas brincadeiras e tudo, que pelo que sei, pelo que vou falando com eles também, não são tão comuns num balneário estritamente norueguês. Ou seja, isto para dizer o quê? Que há diferença, de facto, entre o convívio deles, entre a tal família que tu dizes, eles não veem da mesma forma. Não veem, é diferente, é a maneira deles ser, lá está, uma questão cultural também. Mas
mas felizmente aqui no nosso balneário houve algumas coisas que começaram também a mudar, mas num sentido positivo e em que eles estão muito contentes. Conseguiste pôr música no balneário todos os dias ou não? Exatamente, pôr música antes dos treinos, antes dos jogos e esse tipo de situações que pronto, foi imediatamente aceito e foi proposto, foi aceito, e esse tipo de situações são eles aqui aceitaram muito bem e disseram que eram boas ideias e lá está, incorporaram como atitude e comportamento a ter na equipa, mas dá para ver que mesmo assim a interação uns com os outros é sempre diferente, não é? É sempre diferente. Não há aquela coisa do jantar, vocês marcarem jantares ou almoço todos juntos? Vamos fazendo uns jantares, mas de longe a longe. Quer dizer, se calhar em Portugal fazíamos jantares mensais, não é? Até com a caixinha do clube e coisas assim. Aqui, se calhar fazemos 3 em 3 meses, 4 meses. É diferente. É uma questão cultural. É uma questão cultural. Apesar de muitas coisas eu acho que mudaram e com o tempo, à medida que eles te vão conhecendo, eles também vão ficando mais abertos e mais extrovertidos. O que também conta muito, a confiança que eles vão tendo contigo. Mas eu acho que, em termos gerais, notas a diferença, principalmente no início, eu acho que notas muito a diferença de deixando um balneário em Portugal e entrando no balneário norueguês, notas a diferença, notas o impacto. Se levássemos para aí o nosso amigo Emerson, o Gabay, ia ser assim no mundo, então, e se ele se começa a dançar as suas danças, olha, por falar nisso, o Hélio já ficou chateado comigo, a gente disse que tu eras bonito, velho. E bom central, hein? Olha ele a dizer, és engraçado, Remo. Bonito. Marcaste de cabeça e penaltis até que ele marcou. Era o nosso Ronaldo dos penaltis. Ora bem, diz. E ao segundo posto, aparecia bem ao segundo posto. Era aquela jogada típica, estava lá o cabeção sempre a pôr a bola lá dentro. É verdade, ora, muito bem. O Marcos Jacques, que está aí na Noruega como vocês, dá parabéns pelo programa, boa iniciativa, é bom ouvir que as dores de cabeça e aventuras têm aqui, região sul da Noruega, são as mesmas em todo lado do país, que se fartou de rir com vocês os dois, com o que disseram, porque só quem vive na Noruega entende perfeitamente o que eles sentem nestas situações. Felicidades e saúde. Um abraço ao Marco. Abraço ao Marco, do Nuninho e do... Está a fazer um bom trabalho aqui na Noruega também. Muito bem, e está-nos a acompanhar. O Rui Melo diz, falando de direitos televisivos, como funciona na Noruega, quais são os critérios de distribuição de verbas? Não sei se sabes isto, Pedro. Sinceramente, direitos televisivos não tenho ideia, sinceramente. Jogos dão na televisão? Os da não. Aliás, e aqui há também muito os jogos da Post Nord Liga, que é o campeonato nacional, dão em espaço internet, digamos, são canais pagos. Aqui eles usam muito, portanto, pagam uma mensalidade ou anualidade, não sei. Portanto, e têm os jogos a ser transmitidos pela internet. Nuninho, tens aqui um amigo, o João Bernardo, que está a dizer que quando vieres tem que se fazer um indoor, hein? João Bernardo, está-te aqui a avisar. Já sabe. Um abraço para ele, claro que sim. Vamos fazer isso, claro. E atenção que o Nuninho vem craque de lá, que ele está farto de jogar em sintéticos e indoors, portanto, cuidado com isso. Ora bem, o José Carlos Ferreira deixa aqui também uma pergunta ao Pedro. Quando o guarda-redes, ao repor a bola em jogo de forma apressada e com isso era posse de bola adversária e a equipa sofre um golo, como é que é gerido aí esse tipo de circunstância? Ele está a perguntar isto para nós aqui em Portugal e o José Carlos Ferreira é um grande narrador de jogos de futebol. Apanhar muitos jogos com erros na saída de bola dos guarda-redes e constantes, e portanto tem sido uma grande discussão aqui. Não, é assim, aqui sinceramente não vão ao pormenor, são capazes de desculpabilizar. Aliás, e tu não consegues, foi uma das dificuldades que eu tive inicialmente, saber como é que é de chamar a atenção, porque, entre aspas, tu não podes ser direto, não fica magoado contigo, não é? Exatamente, pode ser ofensivo para o atleta, e tu tens que calcular, tens que medir um bocadinho as palavras, percebes? Eles agora já me conhecem um pouco como é que eu sou, e também, como o Nuno falou, e muito bem, e eu ao início também, quando cheguei cá, os árbitros, eu também, e então comecei a perceber que isso não é aqui bem visto. Portanto, tens que ser, digamos, low profile, não dá para... Aquela expansividade que existe em Portugal, aqui tens que acalmar. O mesmo acontece com, digamos, o chamar a atenção ao jogador. Portanto,
tens que ter muito cuidado ao falar com ele, tens que medir as palavras, porque senão ele não gosta e depois vai-te falar ao presidente, vai falar... Eu já tive situações aqui, por isso é que eu te digo, nesse aspecto sou um bocadinho, ainda mantenho algumas coisas, um orgulho disso, é a minha forma de ser, e já cheguei aqui a dizer a guarda-redes, olha, se é assim, estás contente, tudo bem, não estás, vais falar com o presidente e o presidente manda-me embora, ou eu próprio vou embora. Portanto, não, cheguei a ter esse tipo de discussões, percebes? Cheguei a ter esse tipo, porque... Baixar-se a exigência também, não é? Exatamente, e aqui é um estrangeiro, percebes? Se eu fosse norueguês, tinha outra autoridade para falar. Tu aqui sendo estrangeiro, tens que ser igual ou melhor que eles, de outra forma não conta, percebes a ideia? Portanto, e é isso, é uma discussão que realmente era importante falar. Vou-te dar um exemplo, fomos a começar, estamos agora em Portugal, em estágio, não vou referir o nome da equipa, porque não quero referir nenhum tipo de suscetibilidades. Fizemos um jogo de treino com uma equipa, e então toda a gente me dizia, Pedro, fala aqui, pergunta ali. Eu ia perguntar, apanhava albaneses, apanhava bósnios, tudo a falar inglês. Aqui fala-se inglês, quer 80% da equipa estrangeiros. Portanto, isso aqui é impossível acontecer. Portanto, o Nuno, por exemplo, se calhar teria o seu espaço a nível superior em Portugal. Não precisava ter que emigrar. Portanto, e só fico, digamos, só me entristece é ver jogadores com qualidade, neste caso estou a falar do Nuno, para seguir uma carreira profissional tem que abdicar de muita coisa e as pessoas não imaginam, esta é a parte bonita, entre aspas, essas histórias que vamos contando, mas por trás disto há muitas quarentenas por trás, muita solidão que se vive aqui, não é? Que se vive aqui e noutros pontos, o jogo de futebol, quando digo o imigrante, entre aspas, não é? Portanto, e o nosso futebol não protege o jogador nacional. Portanto, não protege. Portanto, aqui protegem, nesse aspecto, protege o norueguês. E tu, para eu estar cá, ou para alguém estar cá, para o Nuno estar cá, tem que ter qualidade. De outra forma, se não tem qualidade, está cá um ano, não está mais. Não tem hipótese, isto é interessante. Nuninho, pegando nisto que estava a dizer o Pedro, também perguntar, dá para dar aquela dura ao colega de equipa quando ele comete algum erro, ou também há esta dificuldade devido a essa questão cultural? Antes de mais, agradecer ao Pedro pela opinião e pelas palavras. A opinião é verdade. E eu concordo com isso. E mesmo em relação aos colegas, foi uma das coisas que veio com o tempo. Porque é tal e qual como o Pedro diz, tu tens que provar que realmente estás cá para ajudar, talvez para melhorar o patamar ou para fazer a diferença, neste caso, porque só assim te dão, de certa forma, a moral para poderes ter esse tipo de intervenções. Hoje em dia, o ano passado e hoje em dia, já consigo ter esse tipo de moral, eu ou quem quer que seja, que chega ao clube, que seja de fora, percebes? E chega ao clube, tem que dar tem quase que provar, tem que ter esse teste quase, e a partir daí eles começam a dar alguma... respeitar. Exato, é por aí. E isso acontece muito... acontece muito mesmo dentro do campo, quando tu não consegues controlar tão bem as tuas emoções, né? Porque estás ali com sangue quente. E hoje em dia, se calhar, falando, as pessoas já ouvem mais, já tentam escutar, já não ignoram praticamente, percebes? Já tentam escutar o que tu tens para dizer, porque lá está, foi ganhando com o tempo e com... o Pedro fez uma boa explicação, porque é mesmo isso, a partir do momento que te vão confiando em ti, que te vão conhecendo, começam e veem que tu estás a trabalhar bem, começam a ouvir cada vez mais, a acreditar, mas é um processo que ainda demora um pouquinho e ao início é complicado. Tens que provar o que vales. Ora, muito bem, nós estamos na reta final, pedir a quem quiser lançar perguntas que o faça agora, que estamos mesmo perto do fecho. O Rui Melo tem uma pergunta também. A vocês os dois, Nuninho e Pedro Calixto, vão pensando numa história engraçada, caricata, curiosa que vos tenha acontecido na Noruega para contar a fechar. Vocês escolham, já lá vamos, por isso é que eu estou a dar tempo para vocês irem começando aí a pensar o que é que querem contar, que devem ter várias. O Nuninho contou uma ou outra já, portanto ele vai se lembrar. O Rui Melo pergunta aqui, Pedro, se um clube português, através do seu departamento de scouting, esta pergunta é para os dois, pretender referenciar determinado jogador na Noruega, o que é que a Noruega produz mais em termos de qualidade e quantidade? Centrais, médios, guarda-redes, pontas de lança, na tua opinião, o que é que produzem mais em termos de qualidade e quantidade? Eu pelo facto de serem jogadores fortes fisicamente e são
como é que dizer, intensivos no tipo de jogo. Eu acho que os alas, eu gosto dos alas aqui porque eles correm, fazem corredor, são intensivos no trabalho que o Zé pediu. Agressivos no bom sentido, não é? Agressivos. E aqui agora há muito em voga, muitos treinadores estão agora a implementar o 3, que não é 3, mas portanto, ou seja, os laterais têm que fazer todo o corredor, exatamente. E aqui, se forem disciplinados defensivamente, encontras aqui bastantes alas com qualidade, na minha opinião. Nuninho, e tu, o que é que achas? A questão dos alas, possivelmente, eu também aqui já defrontei vários jogadores e pelo que vejo também aqui mesmo nas camadas jovens, o típico número 6, aquele trinco, aquele jogador mais duro, mais de duelo. Eles geralmente têm sempre um jogador por equipa com essas características que podem ter alguma qualidade. Claro que precisavam de um processo de aprendizagem, principalmente a nível de comportamento tático, porque muitas vezes eles são tão intensos que veem muito mais a bola do que o próprio espaço que os rodeia. Não sabem correr, correm. É isso mesmo, correm. Mas esses jogadores, geralmente, eles têm muito impacto físico, nos duelos são muito fortes mesmo, e muitos deles até têm qualidade técnica, qualidade de passe. Só que o entendimento do jogo, mais uma vez, e o espaço onde devem correr, muitas vezes lhes falta, mas lá está, não? Indo para um país como Portugal, com os treinadores e com o conhecimento que temos do próprio jogo, acho que poderia evoluir bastante o jogador, um jogador, neste caso, que tivesse esse tipo de oportunidade. Nuninho, temos aqui mais uma pergunta para ti antes de fecharmos, do José Carlos Ferreira, que pergunta se não te sentes injustiçado quando vês jogadores de qualidade muito dúbia nas nossas primeira e segunda liga. Não vou estar aqui também não vou estar a enganar ninguém. É claro que muitas vezes me questiono se não poderia ter tido a oportunidade. É claro que sim, que me questiono e que acho que poderia ter tido e que ia tentar agarrá-la com toda a força que tivesse. Mas também sei que, mesmo à medida que o tempo foi passando e eu me fui conhecendo e como próprio jogador, também sei que tive alguns momentos em que poderia ter feito mais. Eu não vou estar também a enganar ninguém nesse aspecto. Ou seja, é uma mistura um pouco das duas coisas, embora ache que, como o Pedro diz, em Portugal não protegemos o jogador português. E se calhar mesmo tendo algumas fases que se calhar não correram tão bem, se protegesse o jogador português e se apostasse realmente no jogador português, eu teria tido a minha oportunidade e se calhar teria tido outra carreira, mas é o que é e não há muito a fazer. Ainda tem 28 anos, ainda falta. Ainda está a tempo. E uma mentalidade como a da Noruega protegia os Nuninhos desta vida, e eu já lhe disse isto aqui há dias quando falei com ele. Eu lembro-me bem naquele jogo no Bessa que na altura que a PT fez aquela campanha, jogo com o Benfica, esse senhor partiu tudo de tal maneira que até do lado do Benfica ficaram de boca aberta com ele. Portanto, ele tinha tudo lá para dar certo e nunca deixou de dar certo. Aqui há muita gente em Portugal que contrata jogadores por outros interesses e o Nuninho nunca esteve ligado a esses interesses e por isso é que está na Noruega, mas está feliz e está bem. Ora bem, um grande abraço aos três, todos com passagens felizes pelo Grande Boa Vista. Grande Boa Visteiro, um grande abraço para ele também. O Jorge Ferreira, antigo árbitro de primeira categoria, está-nos a ver, começou a ver agora a pergunta do nível de arbitragem, nós já aqui falamos, eles já se riram bastante com isso, a dizer que realmente o nível às vezes é um desnível, mas que há grande respeito pela arbitragem da Noruega, ao contrário do que acontece em Portugal, por exemplo, e grande respeito pelos árbitros. Não se fala de árbitros, não se critica árbitros, é uma questão de mentalidade também, e que, portanto, é algo que aqui em Portugal também se podia importar, não era nada mau. Pedro, agora sim, vamos então lá à história curiosa que tenhas para nos contar que tenha acontecido aí no futebol norueguês. Olha, assim que me lembro, sabes que aqui há a questão dos dialetos, portanto, o próprio norueguês por vezes tem dificuldade em entender o outro norueguês. E então, num jogo, acho que foi o primeiro jogo, fomos e aqui a questão dos autocarros é pouco usado. Os clubes, quase nenhum clube tem autocarros,
a geografia não permite. Portanto, tem que ser, vais de avião e depois tens o autocarro à espera para te levar para o estádio. Fomos jogar ao sul, ao Gesund, e um grande treinador, que por acaso tive um prazer enorme em trabalhar com ele, Karl Oskar Fjordorf, que é conhecido por Karl, jogou no Molde da Champions League, né, contra o Foco de Porto, inclusive. Íamos no autocarro já depois do aeroporto, portanto, íamos a caminho do estádio, e entretanto o motorista, e o Karl esqueceu-se naquele momento que eu era português e que pouco falo norueguês. O motorista começa a falar para o Karl em norueguês, mas o dialeto dele, não é? O Karl íamos os dois no banco da frente, ele vira-se para mim, Pedro, o que é que ele diz? Eu não sei. Deve estar a perguntar se estás com fome, sabe? Pá, não sei. E eu disse não sabia que fora tu, não é? Eu disse isto a brincar, tipo, ironicamente, e ele respondeu em norueguês que não estava com fome. Portanto, Não estava com fome, exatamente. mas para tu veres que aqui os dialetos é difícil. Ou seja, de região para região há diferença. Muda muito. Até nem a região. Olha, eu estou aqui numa zona que é de Fjords, né? Pequenas ilhas. Por exemplo, aqui fala-se Bokmål, vais para outra ilha aqui ao lado, fala-se o Nynorsk. Portanto, há uma variedade enorme e é o que torna difícil aprender também o norueguês. Torna-se complicadíssimo. Muito bem, ora o Jorge Ferreira aproveitar para dizer que ele mandou uma mensagem sobre a arbitragem, que ele amanhã vai estar connosco às 12h30 para fazer um comentário também sobre a arbitragem sobre este momento. Tens aqui o Sérgio Carvalho, que também conhecemos bem do Boa Vista, né? Amigo destes tempos de escola, e campeão pelo Boa Vista. Exatamente. Portanto, desejar todo o sucesso do mundo e conhece bem a tua paixão e essencialmente a tua qualidade humana. Manda-te um abraço. Sérgio Carvalho. Um abraço. Das pessoas muito válidas no Boa Vista que eu tive a oportunidade de conhecer. É verdade, aliás. O Boa Vista liga-nos e tem ligado a muita gente que tem falado. E o teu trabalho. Fizeste uma vez no Coimbrões, saltar para dentro do campo, abraçar o Paulo Campos. Fomos até ao fim, perdemos em casa o portão dela. Exatamente. Nós aí nesse campeonato é de mesmo má memória, porque nós chegamos a estar no relevado do Bessa a festejar, a ir ao playoff e depois 10 minutos do fim. E depois o André Simões, já falei isso com ele, que está agora na Grécia, marcou um gol pelo Padroense ao Coimbrões aos 96 minutos e pôs-nos fora desse sonho. Não apaga nada o ano fantástico. Já agora, enquanto o Nuninho está aqui a tentar recuperar a sua ligação, Pedro, como é que olhas para o Boa Vista? Tens acompanhado? O que é que te parece? Isto é uma doença que se entranha, ou depois de passarmos por lá ainda mais. Como é que tens acompanhado a realidade do clube? Nesta recuperação lenta, já se sabe, mas que vai em passos firmes, não é? O clube está a recuperar lentamente. Obviamente, se me perguntares se a estratégia que está a ser adotada é melhor, eu também estou agora a alguma distância e não consigo avaliar. O que eu sei é que, portanto, o Boa Vista voltou a ser falado, pelo menos, voltou a estar na ribalta, não é? Agora também sei que há muito valor humano que passou pelo Boa Vista. Eu vou dizer, por exemplo, situações como a tua que lá estiveste, com os recursos que tu tiveste, conseguiste muito mais do que se calhar com pessoas que agora já têm mais alguma coisa que estão a conseguir fazer. Mas também não podemos esquecer que o Boa Vista é dos orçamentos mais baixos, se não o mais baixo da Liga, não é? Sim. Portanto, há um processo, e também faço aqui um apelo também aos boavisteiros, porque é importante perceberem qual é a situação do Boa Vista atual. Portanto, não é pelo facto de termos pintado a casa por fora que estejamos a viver, digamos, numa condição que nos permita esbanjar. Não, o Boa Vista está a fazer até um campeonato assim, até acima das possibilidades. E também de destacar que isso nunca é falado. Todas as pessoas como o Valdemar, por exemplo, massagista, não sei se conhece, claro. Pessoas, o Sapina, por exemplo, o C. Marques, por exemplo, pessoas que dão muito ao clube e que realmente são pessoas que são o grande património do Boa Vista. O Boa Vista só não caiu, digamos, nas profundezas, digamos, como infelizmente o Salgueiros agora aconteceu. Agora não, já. Também, aos poucos. Claro, é um caso mais difícil, não é? Exatamente, sem dúvida. O grande património do Boa Vista é o património humano. Para além daquele estádio, não é? Mas é o património humano. E é isso que dá muito... E às vezes é tão intenso o amor ao Boa Vista que as pessoas até lá dentro às vezes há um certo choque. O Boa Vista unido e na direção certa é garantidamente o quarto grande em Portugal. Não já o é em títulos, não é? Mas de falar em termos de estrutura, em termos de dimensão. Agora, também não vamos esquecer uma coisa. Já agora, não sei se estou a falar de mais corte, não é? Não, à vontade. Eu sei que tens um dispositivo, consegues-me calar, se eu preciso. Força. Mas, assim, já agora também valorizar aquilo que é feito na academia. Boa Vista sempre teve reputação a nível de formação de jogadores. Falamos de João Pinto, Miguel Simão, não sei se recordam Miguel Simão, que andou para a Escócia, Nuno Gomes.
estamos agora a falar de uma geração superior. A do Já na Nuninho, altura difícil, na altura do Nuninho, o André Gomes, o Carraça, o o Fernandes, Bruno Pinheiro também, um Boa Vista também 100% que, não é? E são jogadores que realmente, eu cheguei a ver situações que eu me perguntava, como é que este jogador está a jogar pelo Boa Vista? E vejo outros jogadores, digamos, formados no Boa Vista, não é? A jogarem, com todo respeito, pelos clubes na terceira, nem vou falar os nomes para não... no Distrital, atenção, eu conheço alguns. Eu ficava curioso, o porquê disso, o porquê. Mesmo quando o Boa Vista caiu naquelas divisões mais... Haveria essa hipótese. E tu ontem falaste com o Mr. Gouveia, que fez um excelente trabalho no Boa Vista, e foi isso a partir com a vossa gestão, começou a vender jogadores. Portanto, o produto Boa Vista é muito válido. E o Nuno deve saber melhor que eu, o nome Boa Vista ainda tem reputação aqui. Quando eu falei, olha, o Rosenborg, o Boa Vista perdeu lá 3-0, não sei o quê, toda a gente se lembra desse jogo, toda a gente, aquela equipa com aquelas... Isso é bonito ver, e eu como boavisteiro, olha, fui agora pai, há 6 meses, o meu filho, antes de ter o passaporte e o cartão de cidadão, já era boavisteiro, pá. Isso foi já. o primeiro, exatamente. O meu pai só me pediu uma fotografia lá da maternidade, eu não sei como é que ele resolveu lá na secretaria. Não, já está. Eu era diretor de Boa Vista e ela no mesmo dia que nasceu também ficou sócia e é sócia para a vida toda, portanto isso é o que nos liga. Nuninho, antes da história engraçada que tu tens para contar da Noruega, como é que tens acompanhado Boa Vista já agora também, porque quer dizer, está-te no sangue, tu cresceste ali, chegaste aos séniores um ano antes de eu lá chegar, depois comigo, Gouveia, etc., afirmaste nos séniores de Boa Vista. Sei que te diz muito, é um clube que te diz muito também. Como é que tens visto este lento reafirmar de Boa Vista, mas ao mesmo tempo justo, porque o que aconteceu no nosso tempo é que foi muito injusto. Sim, sem dúvida. Acima de tudo, dizer isso, que o que aconteceu foi injusto e que prejudicou, como é óbvio, bastante o clube. Subscrevo o que o Pedro disse. Acho que aquele período foi negro, mas foi bom para demonstrar também que as pessoas continuavam unidas pelo clube. Havia muita que continua lá, felizmente, e que, principalmente os adeptos, que se uniram e estiveram junto do clube. E pessoas como tu, como o próprio Mister e outras pessoas na própria estrutura que também ajudaram bastante naquela altura, e que permitiram o Boa Vista estar na posição onde está hoje em dia, que já começa a ser mais sólido, mas com muitas dificuldades na mesma, né? Nós temos que admitir isso. Embora esteja a fazer uma época, estava a fazer uma época bastante positiva, na minha opinião, uma época bastante positiva, numas condições um bocado complicadas, mesmo assim estava a fazer uma época bastante positiva. Eu vejo eu vejo com certo orgulho o Boa Vista tendo renascido, né? E vejo com certo orgulho e estou contente por isso, embora continuo a achar que os passos podem ser dados de forma ainda mais segura, e algumas decisões que eu continuo sem perceber, e estando um bocadinho afastado, embora estando no meio de futebol, mas estando um bocadinho afastado, e não me custa mais a perceber. Vendo assim de fora, custa-me ainda mais a perceber. Mas pronto, são outras questões. Em relação ao próprio clube, eu sou sócio, o meu número até foi renovado agora, e por isso eu vou continuar a ser sócio, vou continuar a ser. Foi a parte da conversa entre 3 sócios do Boa Vista que gostam muito do clube. O Rui Melo, que também gosta muito do clube, está a dizer, não é de agora, o Boa Vista sempre teve capacidade de fazer igual ou melhor que os outros, com menos recursos financeiros e estruturais. O caminho que estão a fazer não é diferente, seja com A, B ou C, o Boa Vista vai conseguir chegar onde todos os boavisteiros querem que chegue. Subscreve, nós todos subscrevemos isso, é o desejo de todos. Nuninho, pode fecharmos, que já estamos com 1h15, isto é quando é bom, a pessoa nem dá pelo tempo a passar. Então a história que queres partilhar connosco? Pai, eu posso partilhar. Desculpa lá, isto caiu aqui, teve um problema de ligação, mas eu vou partilhar a história um bocadinho de futebol, mas é de futebol, mas é um bocadinho fora de futebol. Então nós tivemos um jogo em Vadsø, que é no norte mesmo da Noruega. E então nós fomos lá, tivemos o jogo um sábado e só tínhamos voo domingo.
Então nós o que é que pensámos? Pronto, jogámos o jogo, ganhámos 2-0, um bom jogo, um campo muito difícil, um sintético terrível. Mesmo muito mal. E ganhámos o jogo 2-0, contentes, estávamos na luta ainda. E nós o que é que pensámos? Olha, vamos jantar e vamos aqui dar aqui um passeiozinho e uma voltinha, e se calhar ir até um bar, beber um copito, assim. Pá, e nós fomos. Isto era... Pá, era um que era... Eu vou-te dizer que era setembro, penso eu. Setembro. Um frio já desgraçado. Foi a final da época do ano passado. E então nós, pronto, jantámos, sei quê, e achámos um bocadinho estranho. Éramos só nós no restaurante. Pá, começamos a andar pela cidade e tal. Ninguém. Chegámos ao bar também. O único bar da cidade aberto. Ninguém. Olha, sabes que é uma cidade vazia, deserta, fantasma? Nós não vimos ninguém, só estavam as pessoas do bar, entrou mais um ou dois senhores assim, até já com uma idade bastante avançada, e nós acabámos por perguntar, então, não se passa nada hoje? Ele disse, um fim de semana normal. É um fim de semana normal. E pronto, nós fomos até ao norte da Noruega, próximos já do Polo Norte e da fronteira da Rússia. Chegámos lá e não se viu ninguém. O jogo também 0 pessoas, só as pessoas lá do clubezito e mais nada. Opa, e pronto, isto é para te dizer que também já faz parte da cultura deles. A cidade também não era grande, mas nem eles conviveram fora do futebol, ou quer que seja, nem ninguém do clube estava lá, tipo, fomos a um barzito e éramos nós mais dois senhores já com uma certa idade e a nossa equipa. Por acaso, foi uma história assim mais engraçada, porque também ver a noitada. Foste interromper a noitada dos 2 senhores ao bar, pá. Sabes que pode ter acontecido, não, sabes que pode ter acontecido, porque aqui os preços nos bares são muito altos e eles encharcam em casa antes de saírem, se calhar fosse muito cedo, pá. Exatamente. Muito bem, meus amigos, mandar um abraço ao Reus, também um grande jogador, que também foi meu jogador. E passou pelo Boa Vista. Foi meu jogador no Pasteleira, passou pelo Boa Vista, é um grande amigo. E ao Bruno Passos, que está aqui a dizer que os donos do restaurante Farol em Vila Praia de Âncora são boavisteiros ferrenhos, portanto um abraço para o Bruno e para os donos do Farol em Vila Praia de Âncora. E claro, um abraço para a Noruega e para vocês dois, obrigado, mantenham-se seguros. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade, Tiago. Doninho, abraço. Um grande abraço a vocês, boa sorte para o Pedro e boa sorte para ti também. E olha, e mais uma vez um projeto fantástico e desejar-te mesmo o maior das sortes e espero ver-vos, o Pedro se calhar ainda aqui na Noruega e quando for a Portugal também ver-te e dar-te um grande abraço também. E já agora não sei quem verá, não é? Sei que muita gente. Olhem com olhos de ver para o Nuno ainda tem 28 anos, ainda pode dar muito ao futebol. E aquilo que eu vejo em Portugal, não vejo estrangeiros com muita melhor qualidade. Com respeito pelos estrangeiros, que eu também sou cá estrangeiro, não quero estar aqui a ferir nenhuma estabilidade, mas vamos valorizar o que é nosso. Isso é muito importante. Okay? Totalmente de acordo. Meus amigos, um abraço. Um abraço. Deus. Obrigado.